Salve, salve meus queridos alunos, bem-vindo a mais uma videoaula. Uma luz batendo no meu rosto aqui. Vamos prosseguir. A gente entra agora ali para entender um pouco do barroco, tá? Para facilitar aí nos estudos aí dos meus alunos. A gente começa ali com a primeira fotografia, né? O recinto de Maria Antonieta no Palácio de Versalhes, né? Parece meio sombrio, né? É uma cama e não é um lugar que você vai querer passar uma noite, né? Hoje ela está tombada por patrimônio, né? Pela Unesco. Ela foi tombada, né? Pela Organização Cultural, né, das Nações Unidas e Educação e Ciência. Mas vamos entender um pouquinho aí desse reino da extravagância. Vou fazer o resumo, vou falar das obras de arte. Não vou entrar no fator político. Tá? O Rococó foi um estilo, né, que surgiu ali no século XVIII, na França, em um período de grande interferência da política social. O nome do estilo artístico teve origem na palavra francesa rocaille, né, que era uma referência ali à palavra, à prática, né, de decorar os jardins fazendo conchas, né, e acabou pegando essa ideia. Os formatos comuns da estética, né, no movimento ao longo dos anos ali. O estilo, claro, que difundiu a toda a Europa, né, alcançando também as regiões das Américas e, claro, o Brasil também, né? Lembrando que ali no século XVII, né, o rei Luís XIV governou o país de uma forma que fizesse valer, né, e foi conhecido pelo Rei Sol. Né, e ela adorava, né, aquela coisa do poder absoluto, ele gostava dessa coisa da ganância, né, de ter luxo, muito luxo, né, tanto que o reinado dele, conforme a foto aí, vocês veem que a foto, o reinado dele era uma extravagância, era muito luxo, até a jardinagem, né, até as árvores, do jeito que era exposto, do jeito que foram plantados, do jeito que foram recolocadas, né, era de um jeito arquitetônico, né? E a gente tem ali a foto, né, a morada de Luís XIV no Palácio Versalhes, né, na França, que foi um exemplo ali do Rei Sol. A primeira obra de arte ali a gente tem, né, com o Jean Honoré, né, o Balanço de 1766, Óleo sobre Tela, né? A gente tem ali, observa que a protagonista ela está no meio da tela, né? E o Rococó, o legal é que ele traz ele relembra, né? Ele traz essa coisa da beleza da mulher, ela retoma, né, essa coisa da beleza da mulher. E interessante que na obra de arte, ao fundo está os tons verde, azul, aquele verde obscuro, verde agressivo, né? E o centro da tela está a mulher, né, no balanço, e ela tem uma contraposição de luz nela, né, e ela tem movimento, ela tem movimentação. A mesma ideia que o barroco, né, lembrando ali que o Rococó ele é pós-barroco, né, e lembrando ali que o barroco já vinha trazendo aquela coisa da movimentação na obra de arte, nas esculturas, na pintura, né, e o Rococó herdou isso. O legal ali é que a protagonista está no centro da obra de arte, e ela está em movimentação, sapato voando, né? E o desmembramento dos seres religiosos, né, que o Rococó não adquiriu, né? Ela traz ali a coisa da beleza da mulher. E contraponto ali, o Rococó ela acabou atravessando, né, a Revolução Francesa de 1789, né? E havia uma crise muito grande, uma crise financeira, né, na França, né? E o povo sofrendo demais, havia impostos, né, muito alto na época, né? E a guerra e a escassez de alimentos também. Mas vamos entrar nesse mérito agora político não, vamos só falar sobre as obras de arte, né? A gente tem ali também uma ideia do Hotel Soubise, né, na França também, em Paris, né, que é um palacete, que é onde recebia os membros da aristocracia na época, né, por volta ali de 1730. E repara ali que muito arabesco, muito dourado, né, que era a tinta, né, o candelabro à base de vela, muito
que abrange, né, a beleza, muito sutil, né? A gente tem uma obra de arte também, né, da Maria Antonieta, né, a rainha do Rococó, né? A Maria Antonieta, ela foi conhecida, né, foi famosa, né, na história, por um grande entusiasta, né, do estilo rococó. Adorava essa coisa da beleza, né, da suavez, né? Apesar de ser austríaca, né, na cidade de Viena, 1755, teve um casamento político arranjado, né, pelo Luís XVI aos 14 anos. Casou aos 14 anos, mas naquela época era uma prática que já havia na França, pelo povo daquela época, era um costume, né? A gente tem uma obra de arte, inclusive, de uma mulher, né, que é a Elisabeth Louze, né, que fez o retrato da Maria Antonieta em 1783, Olhos sobre Tela, né? Repara de novo a suavez do plano segundo, né, que é ao fundo, né, aquele verde obscuro, o plano terceiro, que é mais claro, que é o azul e o verde. E repara que a protagonista, que é a própria Maria Antonieta, está em primeiro plano ali. E o mais interessante é que a Elisabeth Louze, ela conseguiu transmitir a textura do tecido. Você percebe que é um cetim. Na pintura ela conseguiu isso, né? A brancura da pele também, as rosas, né, meio que caindo, mostrando movimento também na obra de arte. O rococó, na pintura ali, ele trazia essa coisa suave, né, da pintura. A gente tem uma outra obra de arte ali do Antonier, Festa num Parque, né, de 1719, Olhos sobre Tela. Repara que é a mesma coisa do background, né, aquele fundo com aquelas cores verde, né, tons pastéis, né, no canto ali inferior esquerdo, aquele preto obscuro, o verde obscuro, né? E bem ao fundo aquelas nuvens, né? Mostrando a suavidez do cinza e do azul. Mas engraçado que os protagonistas estão, né, em evidência, e de novo a técnica ali mostrando a textura do tecido, né? E você via que era um cetim, né? um tecido brilhante ali, e a beleza da mulher, a mulher em movimento, né, elas estavam despreocupadas, diferente da era barroca, né, e assim por diante, para a gente não perder tempo na nossa aula. A gente tem também Nicolas Lancret, né, que é a Terra de 1730, né, Olhos sobre Tela. Repara também os tons. Mesma coisa, os tons pastéis, aquela coisa ali do verde, né, do azul ao fundo, e as protagonistas, a mulher de novo como protagonista, né, e aquelas roupas coloridas, e um dos jardineiros com o tecido vermelho, né, vai lá saber o porquê. Talvez seria o próprio pintor se disfarçando ali, né, o próprio Nicolas Lancret, né. A nossa outra obra de arte ali por François, né, a Carta de Amor de 1750, Olhos sobre Tela, também as duas protagonistas em evidência, né, com os tons pastéis ali de azul. Olha o tecido, o movimento do tecido, né, e a textura do tecido, a brancura da pele também, e o fundo. Olha lá aquele fundo azul, de novo aquele tom pastel e a protagonista em evidência, né? Era o que a ideia, né, do que se tinha dessa coisa do rococó na época ali. E também era explorado a técnica do giz pastel. Olha que interessante, a gente tem o François, a gente tem o retrato da Madame Pompadour, né, de 1754, pastel sobre sanguínea, né, das cores ali. E interessante que ele retrata, né, a Madame na própria pintura não, no próprio giz ali, né. O rococó chegou ali na arquitetura também, ele abrangeu muito a arquitetura. A gente tem um palácio, né, de Queluz, o palácio ali do século XVIII, né, que é o Palácio de Queluz,
A gente vê a extravagância das estátuas ali também, que inclusive vai ficar para o nosso segundo vídeo, falar sobre as estátuas, os bibelões, as esculturas da era Rococó, ok? Espero que tenha gostado, espero ter contribuído aí aos nossos estudos, ok? Até mais!